mais uma vez para transmitir a todos a palavra do Senhor. Espero que os que estão me ouvindo possam acompanhar o que está sendo dito aqui e que cada um faça uma análise dentro do texto bíblico, observando a palavra do Senhor. Vamos fazer como os cristãos de Bereia, 17:11 de Atos Apóstolos, que os cristãos de Bereia foram mais nobres que dos que Tessalônica, né? Foram mais nobres do que os de Tessalônica. Examinavam a Escritura cada dia se essas coisas eram assim. Assim deve ser. Porque nos dias que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que falam coisas, que criam um texto que não tem fundamento na palavra de Deus, é um conceito próprio. Às vezes lê um livro e coloca o conceito do livro, sendo que não tem uma familiaridade com a Bíblia. Então é algo muito sério. Então quero estar aqui lendo com os irmãos, capítulo 2 de Atos Apóstolos, 16 a 20. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre todas a carne, e os vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão um sonho. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e farei parecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então essa passagem bíblica, a gente percebe que é muito explorado de uma forma exagerada. Tem pessoas que pregam esse versículo dizendo que quando Jesus vier, este fenômeno, que haverá um derramamento do Espírito Santo no dia do arrebatamento da igreja. Alguns falam assim, e isso é um abuso, isso aí é algo que não se pode dizer. E nós encontramos que o profeta, ou seja, o apóstolo Pedro, estava com uma responsabilidade de poder atingir os seus contemporâneos, porque houve um questionamento, as pessoas estavam zombando, achavam que os que estavam ali nos cenáculos foram atingidos pela embriaguez. Então, houve uma necessidade de uma explicação. E Pedro, ele não tinha o Novo Testamento em mãos. Não tinha. Porque o que estava acontecendo ali era uma promessa que foi escrito em Lucas 24 e 49, que diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então nós percebemos aqui que a promessa que iria acontecer com os discípulos. Os discípulos não deveriam iniciar sua missão até receberem a promessa. Tal promessa foi confirmado em Atos 1:5, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A profecia estava prestes a se cumprir, ou seja, ocorreu após 10 dias para ocorrer esse fenômeno, a manifestação do Espírito Santo. E nós vemos que o fato ocorrido do derramamento do Espírito Santo, houve conclusões erradas em Jerusalém. Houve conclusões erradas. Como eu já falei, houve escárnio, houve zombaria. Então, Pedro pretende anular o mal-entendido, citando a profecia de Joel. Ou seja, citando a profecia de Joel por permissão. Porque tanto o Espírito Santo futuro, no período milenal, que iria acontecer,
o Espírito Santo se manifestou no dia de Pentecostes. Então ele tinha permissão de fazer uso do profeta Joel, porque derramamento do Espírito Santo, que dizia no livro, é a mesma promessa que Jesus faz do derramamento do Espírito Santo que viria sobre os discípulos. Porém, ele tinha permissão de falar esse texto. Em essência, é igual. Pedro não tem o Novo Testamento, como eu já falei. É mencionado por Lucas. E menciona-nos os últimos dias. Ou seja, os últimos dias é a era cristã. Inicia no período do Pentecoste até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra últimos dias, que não é usado no livro de Joel. Então a gente percebe o quê? O modo citado por Joel, depois desses dias. E nós vemos que Pedro usa a palavra últimos dias. Ou seja, ele estava fazendo uma aplicação do texto para aquele dia, do dia de Pentecostes. Ele está fazendo uma aplicação. O acontecimento ainda ocorreria de forma literal sobre toda a carne. Tá? Quer dizer, hoje alguns recebem por crerem em Jesus Cristo. No período milenal, toda a carne, não haverá distinção. Todos que entrarem no milênio vão estar crendo no Senhor. Então todos vão ser beneficiados pela graça de Deus, o Espírito Santo manifestarão. Quer dizer, todos provarão essa essência magnífica no milênio. Então nós vemos que de forma literal vai acontecer no milênio. E ele tem essa permissão de usar esse texto para o dia de Pentecostes. E nós vemos que no dia de Pentecostes não ocorreu os sinais. Os sinais que ele fala aqui, farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então, é um fato escatológico que está findando a grande tribulação. Está no fim da grande tribulação. Fatos que ocorreriam no período da grande tribulação. Angústias das nações que sofrerão certas situações do juízo divino e cairá sobre a terra. E ele vai falar aqui, o sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Então ele fala que o derramamento do Espírito Santo, literal, que vai ser no milênio, ele vai ocorrer depois da grande tribulação, porque a grande tribulação se encerra, que a lua vai perder o seu brilho, como também o sol vai perder o seu brilho, e como as estrelas também vai perder o seu brilho, diante da glória do Senhor Jesus Cristo. O resplendor da glória de Jesus será maior do que a glória do sol, do que a glória da lua. Então é o fim da grande tribulação. Então o derramamento do Espírito Santo será depois desse acontecimento escatológico, no final da grande tribulação, e será, ele faz a afirmação que vai acontecer nesse período até o grande dia do Senhor, que é o juízo final, que é o milênio. Então o milênio vai ocorrer nesse espaço, depois da grande tribulação, até o juízo final. Acabou-se o milênio, entrará o grande e terrível dia do Senhor, que é o juízo final. Então nós precisamos tomar cuidado, porque há pessoas que não prestam atenção na leitura, porque está sendo dito aqui que o derramamento do Espírito Santo, no sentido literal no milênio, vai anteceder, primeiro, o encerramento da grande tribulação. E depois que o derramamento do Espírito Santo vai entrar, vai ser entre esses dois períodos, o período da grande tribulação e o período do juízo final, o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Preste atenção na leitura. Faça uma análise na leitura. O que aconteceu, ou pelo menos o que o profeta fala, o profeta João fala do sol, da lua, tal, a perca do brilho desses planetas devido à glória de Jesus. Só leu Mateus 24 e 29 e 30, você vai ver lá o acontecimento.
a gente vai perceber que no dia do derramamento do Espírito Santo de Pentecostes, esses sinais não aconteceram. Tá? Então, fique alerta em respeito do que o texto fala. Amém.